Queridos, nós estamos fazendo a leitura do livro A Dracma Perdida, né? Nós sempre fazemos o estudo de um livro da Bíblia. As reuniões de quarta-feira são reuniões de estudo da palavra, né? E dessa vez nós estamos aproveitando as quartas-feiras para ler esse livro, que foi um livro escrito no ano 2017, tem 2 anos, portanto. É um livro que trata acerca da obra de redenção. Lógico, já deu para os irmãos perceberem, os irmãos que estão acompanhando há mais tempo, que este livro ele trata desde a queda de Lúcifer e vai até a morte de Cristo na cruz do Calvário, até a morte de Cristo ali nos Evangelhos. Então assim, trata numa perspectiva longitudinal de toda a história de Deus com a sua criação, desde a criação dos primeiros seres, a queda dos anjos depois do homem, e como então que se deu a entrada do verbo no mundo e a sua obra de redenção sobretudo. Então o nosso olhar está no Calvário, e a grande pergunta deste livro é exatamente acerca de quais forças que operavam quando Cristo estava sendo crucificado. Isso porque nós entendemos, esse livro visa esclarecer essa questão, que há geralmente um desentendimento, uma desinformação, ou quem sabe um sofisma, né, acerca da morte de Cristo. Lógico que eu não estou aqui a me referir acerca do poder redentor da morte de Cristo, não é essa a questão, tampouco do aspecto vicário da morte de Cristo, também não é essa a questão. Nós cremos que a vida eterna consiste na vinda do Cristo de Deus, na sua morte na cruz do Calvário. O que nós estamos tratando é exatamente compreender o que de fato aconteceu quando Cristo estava sendo crucificado. Para tanto, nós fizemos uso aqui na nossa ficção porque o arranjo da história é uma ficção, né? Mas o conteúdo de todos os discursos aqui presentes ou são totalmente extraídos das Escrituras, alguns discursos, ou são aqui a representação de um discurso corrente. No caso, nós temos a voz de Simon, que no seu discurso ele representa a defesa de uma visão judaico-cristã acerca da morte de Cristo. Portanto, embora ele cite várias vezes textos bíblicos, ele o faz de maneira desajustada e descontextualizada, e portanto não representa a verdade que se quer transmitir. No caso de Drusus, o seu discurso também, ele não está na Escritura, mas ele é certamente uma refutação que ele faz do discurso de Simon, e ele então apresenta uma visão mais agnóstica da coisa, ou até mesmo uma visão ateística da coisa, ou seja, como que muitos, ou se não os ateus da história, eles têm um discurso anticristão, um discurso antibíblico, mas esse discurso não é exatamente porque eles leram a Escritura e discordaram dela, mas é um discurso que refuta o discurso do cristianismo histórico. Ou seja, muitas pessoas, ao se depararem com um discurso do cristianismo histórico, eles não puderam concordar. De fato, é muito difícil concordar com um discurso que está totalmente permeado de sofismas, de engano, de dogmas meramente humanos, de teologias meramente humanas. E então o terceiro discurso, que é de Ioannes, este está aqui para representar o discurso de Deus nas Escrituras acerca da morte de Cristo. E nós estamos, portanto, já no discurso de Ioannes, tá? Caso alguém queira compreender melhor o que estamos dizendo, ou que já foi lido, basta acessar o nosso site, devoltapalavra.com.br, e lá vocês vão encontrar as leituras que foram feitas, foram gravadas, e lá estão os vídeos, portanto, com o título A Dracma Perdida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá bom? Vamos então continuar nossa leitura. Página 135, capítulo 21, a quebra do silêncio. Ora, de que silêncio estamos aqui dizendo? Só para os irmãos entenderem. Nós demonstramos como que com a queda de Lúcifer, e como ele conquistou muitas consciências e muitos corações
para o seu lado, como é sabido que a terça parte dos anjos se rebelaram juntamente com ele, assim como as criaturas que então habitavam a terra. Então, diante de tudo aquilo, toda aquela rebelião, e mesmo de todas as consequências que a queda trouxe, que nós sintetizamos por pecado e morte, lembrando que essas consequências, pecado e morte, elas se desdobram em muitas coisas, entre o pecado e a morte, as enfermidades, a dor, a lágrima, o luto, a violência e uma série de outras coisas negativas, não é? Então, diante de toda aquela tragédia, que o cosmo caiu, a queda do cosmo, Deus permaneceu em silêncio, enquanto ele era afrontado, enquanto ele era desafiado, enquanto ele era, como diz, podemos falar, enquanto muitos enganos e mentiras acerca dele era proferido por meio do reino do império das trevas, né? Então chegamos no momento em que esse silêncio de Deus vai ser quebrado, né? Vamos então à nossa leitura. Milhares de anos se passaram até que um dia irrompeu Deus de seu silêncio. Interessante que quando se fala do silêncio de Deus, mesmo na cruz, e nós vamos demonstrar isso aqui, ali Deus encarnado na pessoa de Jesus, ou como também diz Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mesmo na cruz ele o faz em profundo silêncio. Você observa que às vezes que Cristo fala algo, ele não fala em defesa própria, tampouco ele fala qualquer palavra de retaliação contra aquelas pessoas, senão que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É importante notar que mesmo na cruz, esse silêncio ele permanece, como diz o texto, que como ovelha muda, não abriu a sua boca. Então milhares de anos se passaram, até que um dia irrompeu Deus de seu silêncio, e numa ação recriadora, pôs-se a restaurar o sistema solar em 7 dias. Esse 7 está entre aspas, para sinalizar que não se trata de dias literais. Ou seja, só para os irmãos entenderem, houve a criação dos primeiros seres, houve a rebelião de Lúcifer e os seus anjos, e como consequência dessa rebelião, depois de muitos anos de rebelião, a terra sofreu aquela catástrofe, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas enchiam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então quando se lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, olha qual é a ideia que se transmite. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 fala que Deus criou, não diz o modo como ele criou. Se você quer saber o modo, você vai ter que recorrer a outros textos bíblicos, como por exemplo, você pode ir para Jó capítulo 38, a partir do versículo 4, em que há uma descrição, embora rápida, por meio de um diálogo, Deus perguntando para Jó, mas diz que quando Deus criou a terra, ele lançou os fundamentos da terra. A terra foi firmada em pilares. Lógico, não vamos pensar isso no sentido literal, né? Mas diz que a terra, Deus passou sobre ela o cordel, Deus colocou o prumo, demonstrando que a terra criada originalmente, ela não era um caos, como se parece dizer no versículo 2 de Gênesis 1, não é? Conforme também está em Isaías 45, no versículo 18, salvo engano, quando fala que Deus criou a terra e não a criou vazia, ele não a criou um caos, ou seja, ela foi criada em perfeita ordem. Em Jó 38 diz também que quando Deus criava essa terra, as estrelas da alva cantavam e se rejubilavam, tamanha a beleza dessa criação. E essa criação, portanto, por causa da queda de Lúcifer, ela veio a cair, ela sofreu as consequências do pecado, como em Romanos 8 também declara, a partir do versículo 17 em diante, ou 18 em diante, que a criação sofre os efeitos do pecado, ela está sujeita à corrupção por causa do pecado. Então a terra sofreu grande colapso, então ficou a ser, veio a ser, conforme Gênesis 1, 2, sem forma e vazia, de modo que as trevas enchiam a face do abismo. Então quando começa ali
e disse Deus, haja luz, e começa todo aquele processo de 7 dias, ali fala de uma recriação, não da criação original. Por isso diz aqui: e numa ação recriadora, pôs-se a restaurar o sistema solar em 7 dias. Havendo restaurado todas as coisas, criou o homem e o pôs no jardim do Éden. Então aqui, nós basicamente estamos na metade do discurso de João, que é no discurso de Joanes. É o exato momento onde Simão começou o seu discurso. Quando Simão começou a narrativa dele, para falar da obra de redenção, ele começou do Éden. João, quando começa o seu discurso, ele começa do proto do tempo. Ele começa na eternidade passada, e ele justifica dizendo que aquele que começa uma leitura a partir do meio da história não tem condições de compreender a história. Então, se você quer compreender a história, tem que tomá-la lá da raiz, do começo, onde tudo começa, para que ela então, para que o começo dê sentido ao final, né? E vice-versa. Neste ponto, em que ponto? No ponto em que João se posiciona a partir então da recriação da terra e a criação do homem no Éden. Neste ponto, Simão, continuou Joanes, é que deu início de tua explicação acerca do que hoje acontece diante de nossos olhos, a crucificação do Filho de Deus encarnado. Certamente o erro de tua teologia encontra-se fulcrado, ou encontra-se fundamentado no engano de Satanás, o qual mentiu acerca do caráter de Deus. O engano que começou no céu de Deus, mediante as injuriosas acusações do maligno contra o eterno, é a substância do vosso engenhoso evangelho judaizante e pagão. Este evangelho judaizante e pagão faz do Deus verdadeiro um Deus zangado, incapaz de verdadeiramente perdoar, sem ter que derramar sobre outro a sua ira. Estão compreendendo? Ou seja, o evangelho, entre aspas, de Simão, que é Simão o Cirineu, aqui é dito que ele é um evangelho, não é o evangelho, um evangelho judaizante e pagão. Vocês se lembram do título lá do discurso de Simão? A cosmovisão judaico-cristã, referindo-se ao cristianismo histórico. Aqui diz um evangelho judaizante e pagão, para implicar que a visão do cristianismo judaico-cristã é uma visão pagã, uma visão que Roma imprimiu, pelo menos aí ao longo de basicamente 1000 anos de domínio sobre a terra. Este tipo de evangelho, esse teu evangelho, faz do Deus verdadeiro um Deus zangado, incapaz de verdadeiramente perdoar, sem ter que derramar sobre outro a sua ira. A falta de compreensão do que de fato ocorreu nos bastidores da história é que te leva, Simão, a incorrer em tão equivocada interpretação dos fatos. Como disseste, ou melhor, como bem te interpelaste, Drusos, o Deus judeu é aquele que planeja contra a sua criação, para depois intervir com um suposto amor, no qual procura esconder sua tirania e maldade. Pois, segundo tua teologia, Deus teria posto uma árvore no meio do jardim, simplesmente como pretexto para então matar o homem. Deixa-me explicar para vocês. Não existe uma visão tradicional, e vocês são testemunhas do que eu estou dizendo, porque todos nós passamos por esse processo do cristianismo histórico, de que Deus havia criado o jardim, colocado o homem dentro dele, e uma árvore, e eles falam de uma árvore, sentido literal, de cujo fruto o homem não podia comer, do contrário ele morreria. Então o pensamento seria assim: Deus é onisciente. Nenhum cristão vai duvidar ou negar essa verdade. Então Deus sabia que o homem comeria do fruto, sim ou não? Então, sabendo que ele comeria, ele colocou a propósito, para tentar o homem,
para usar aqui uma expressão de Gênesis capítulo 22, quando Abraão, ali, ele foi também provado por Deus para imolar o seu filho. Ou seja, Deus coloca a árvore para testar o homem. Ora, mas testar por quê? Quando é que você faz um teste? Quando é? Quando você não sabe do resultado. Então você, por exemplo, alguém fabrica um carro, né? Desenha um carro, faz uma engenharia. Aquele carro, aquela máquina tem que passar por vários testes para saber se vai dar tudo certo, se alguma coisa vai acontecer de errado. Então são várias dinâmicas balísticas que são produzidas para fazer o teste daquele motor, daquele carro, da aerodinâmica. Mas por que Deus faria um teste com o homem? Vou colocar para saber se porventura o homem vai comer. Então é um fato que Deus sabia que o homem comeria. E se ele sabia e colocou, então ele armou uma cilada. Ele cria o homem, coloca a árvore, sabe que o homem vai comer para em seguida matá-lo. Ou seja, essa é a ideia que Simão traduziu no seu discurso. É assim que a maioria das pessoas pensam. Imagine quantas misérias tem no mundo. Pensa um pouco nas desgraças da humanidade, começar pela maior de todas, que é a morte que todos os homens sofrem, que é uma angústia só que o homem carrega dentro de si, a angústia da morte. Mas antes que ela chegue, vem a doença, vem a fome, vem a dor, vem a miséria, vem a violência, e um tanto de violências. E eles dizem, tudo isso porque um dia o homem comeu de um fruto que Deus dissera para não comer. Isso não te soa estranho? Imagine só, o Pedro se casa, né, Pedro? Um exemplo. Aí tem um filhinho, o filhinho está lá com... Tem um casalzinho de gêmeos, para ficar bem próximo. Aí o casalzinho de gêmeos está lá com, digamos, 5 aninhos. Aí o Pedrão olhando assim, fala assim, o que eu quero dos meus filhos é obediência absoluta e irrestrita. Então eu tenho que ensiná-los a isso. Aí ele pega, coloca uma fruta em cima da mesa e fala para os filhos assim, olha, vocês podem comer de tudo que quiserem aqui em casa, mas se comer dessa fruta, eu colocarei vocês dentro de um tacho de fogo para queimar eternamente. Imagine ele dizendo isso. Pior ainda se ele soubesse já do resultado, né? No caso você não saberia, porque você como homem, estou colocando apenas uma teoria. Chegado em casa certo dia, cadê a fruta? Está lá, mas só o talo, porque os meninos comeram. Aí então o Pedrão fala assim, infelizmente eu amo muito vocês, mas eu vou ter que cumprir com a minha promessa. Acende o fogo no tacho, achando pouco, taca enxofre dentro, e para queimar os meninos. Mas digamos que de repente, num surto de amor que ele tem pelos meninos, fala, não, eu posso perdoar vocês desde que a sua mãe pague por vocês. Se ela quiser queimar no lugar de vocês, eu poderia perdoar, mas caso contrário não poderei perdoar. Ou seja, eu perdoo desde que alguém pague a conta. E eu pergunto, quando se perdoa desde que alguém pague a conta, isso é perdão? Não, nós temos que pensar. Isso é quitação, né? E o pior de tudo, como nós colocamos aqui em aulas passadas, leituras passadas, o pior que, dentro do plano do que estamos falando, Cristo paga a dívida do homem, mas o homem, se não aceitar, isso diz o cristianismo histórico, ou mesmo sem mesmo saber que um dia alguém pagou e por isso não pôde aceitar, porque não sabia, que não disseram para ele, porque ele viveu num tempo ou num lugar em que o evangelho não alcançou aquela pessoa, ainda assim Deus vai cobrar de novo dessa pessoa. Ele cobra 2 vezes, cobrou do filho, agora cobra do indivíduo. A dívida é paga por um e por outro. Não é estranho? Então é exatamente essa questão que Ioannes está discutindo. Aí você pode falar, mas pastor, então como é que é? Se não é deste modo, como é que é? Então vamos prosseguir na leitura, que a leitura vai dizer tudo para nós, e inclusive com os fundamentos bíblicos, né? E os textos bíblicos interpretados dentro do contexto geral de toda a Escritura. Então eu vou tomar aqui novamente a falta de compreensão, que é o primeiro parágrafo da 136. A falta de compreensão do que de fato aconteceu nos batizadores da história é que te leva, Simão, a incorrer em tão equivocada interpretação dos fatos. Como disseste, ou melhor, como bem te interpelaste, Drusos, o Deus judeu é aquele que planeja contra a sua criação
para depois intervir com um suposto amor, no qual procura esconder sua tirania e maldade. Pois, segundo tua teologia, Deus teria posto uma árvore no meio do jardim, simplesmente como pretexto para então matar o homem. Pois se nada havia na árvore que justificasse tamanha sentença de morte, e sabendo que o homem haveria de comer de seu fruto, por qual motivo o Criador exporia o homem a tamanho mal, senão por puro capricho, como quem procura uma justificativa para destruí-lo? E tendo Deus proposto um Salvador que substituísse o pecador, não estaria ele enganando a sua criação com um suposto amor, haja vista que não poderia de fato perdoar, se não derramasse a sua ira sobre outro? Por esse motivo é que pensas que neste momento Deus está irado contra o seu filho, derramando sobre ele a sua ira, como quem está a vingar o seu coração ferido. Deixa eu me perguntar, quando vocês pensam na crucificação de Cristo, como vocês ouviram muito, vocês pensam em que reação de Deus sobre o filho? Derramando ele a sua ira, irado, ou totalmente em amor? Sejam honestos. Toda aqueles maus tratos sofridos pelo filho foram impostos por quem? É a pergunta que nós temos que responder. Se é o pai que impõe sobre o filho tamanho castigo, como pagamento da dívida do homem, e somente por meio de tanta violência sofrida é que agora o pai se sente apaziguado, ele se sente como os deuses gregos. Imagine você que vinha uma grande tempestade ou então uma peste sobre o povo grego. Leiam depois as tragédias gregas, vocês vão encontrar isso abundantemente. E então, ninguém sabendo o porquê de tanta miséria acontecendo entre o povo, chegava o profeta e ia definir ou declarar por que aquilo estava acontecendo. Dizia: vocês cometeram algum pecado contra o Deus tal, então ele só vai ter a sua ira aplacada somente quando vocês oferecerem a ele um hecatombe, ou seja, um sacrifício de 100 cabeças de gado. Então pegava aquele gado todinho, sacrificava, derramava o sangue. Quando estava todo aquele sangue derramado, toda aquela violência praticada, aí se dizia na tragédia grega que o deus grego agora estava com a sua ira aplacada, e agora ele podia retirar o mal que ele próprio trouxera sobre o povo. É uma espécie de pensamento assim, Deus ficou zangado com o homem porque ele pecou. Deus ficou irado com o homem porque ele pecou. E agora a única maneira de você apaziguar o coração divino é dando sangue para ele beber. Mais ou menos essa a ideia. E eu sei que é bem controversa essa questão. Eu sei que muitos, ao lidarem com essa questão, muitos nem pensaram sobre isso. Mas quando ouvem, às vezes não querem nem pensar. Falam: não quero debater esse assunto porque com medo de pecar contra Deus, né? Obviamente. Mas basta que você leia o Novo Testamento. Cristo, Jesus, a encarnação do Verbo, como diz Paulo, é a expressão exata do Pai. Quer saber o coração do Pai? Olha para o Filho. É o Filho quem ensina você a perdoar sem cobrar nada. É o Filho quem ensina você a perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. É o Filho que diz que não se deve pagar o mal com o mal. Ora, Deus sofre o mal, e Ele agora estaria a pagar o mal sofrido com outro mal, ainda que seja sobre o seu próprio Filho? Aí quando você lê 1 Coríntios 13, fica muito claro. Você pega 1 Coríntios 13, naquele louvor acerca do amor, e também compare com 1 João capítulo 4, versículo 8, quando João declara: Deus é amor. Para eu entender o significado de Deus é amor, eu vou para 1 Coríntios 13, quando diz os atributos do amor. O amor, ele não se ressente do mal. Portanto, Deus, sendo amor, Ele não pode se ressentir, se magoar, se ferir, se irritar, se exasperar por causa do pecado do homem. Deus é muito maior do que o homem, muito maior do que a sua criação, muito maior do que o pecado do homem. Inclusive, antes de Deus criar o homem, e assim, consequentemente, o pecado vir a acontecer, o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então Deus nem mesmo de surpresa é pego.
Deus não se assustou quando viu o pecado do homem. Não havia nenhuma criatura e Deus já tinha o Apocalipse escrito no seu coração. Ou seja, o final já estava definido antes de haver começo, porque Deus não está preso no tempo. Deus é atemporal. Tanto o tempo e o espaço, como todas as outras criaturas, subsistem em Deus. E Deus, portanto, não poderia ser pego de surpresa, né? Mas vamos prosseguir aqui. Enganas-te, Simão. Este teu evangelho ratifica tudo o que o diabo falou contra o Altíssimo, e por meio dele o diabo continua até os dias de hoje a profanar o nome de Deus, caricaturando a imagem do santo. É preciso que interpretemos os fatos da redenção à luz da história. A história que os precedeu e lhes deu origem, que precedeu os fatos e deu origem aos fatos. A cruz que hoje diante de vossos olhos se ergue, Simão Indrusos, é a manifestação do eu sou ao mundo. E os verdugos e algozes, que inspirados pelas trevas golpeiam o Cristo de Deus, manifestam o mundo espiritual das trevas, que não ama a Deus e que cumpre os desígnios do coração do pai da mentira. Isso aqui é exatamente o que diz em João capítulo 8. Depois em casa, leiam o capítulo 8 de João. É um capítulo muito precioso e um capítulo muito mal compreendido. Ali Cristo fala assim: olha, o diabo é o pai da mentira. Ou seja, todas as mentiras têm origem em alguém que começou a mentir, que desenvolveu a arte da mentira, a arte do engano, a arte do sofisma. E é dito que ele, sendo mentiroso, ele também é homicida desde o princípio. Portanto, ele é aquele que mata desde o princípio. A morte, portanto, tem origem aqui no pai da mentira. Ele é o pai da mentira e ele é o homicida primeiro. É o homicida mor. É o homicida que abre caminho para tantos homicidas. E em seguida Jesus fala: olha, se vocês fossem, falando para os judeus, se fossem filhos de Deus, vocês não procurariam me matar. Isso é João capítulo 8. Ou seja, por que vocês querem me matar? O Pai não quer me matar porque o Pai me ama, mas vocês querem me matar porque vocês, sendo filhos do diabo, vocês procuram satisfazer os desejos do coração dele. Olha, quais são os desejos do coração do pai da mentira? Matar o filho. E Jesus declarou isso em outro momento. O problema é que, porque já existe uma teologia estabelecida, as pessoas leem a Bíblia e não conseguem ver. Mas lembra daquela parábola que Cristo conta acerca de um homem que tinha uma vinha? Ele arrendou essa vinha para uns lavradores, e diz que ele mandava então uns homens buscar o fruto, e os lavradores, os arrendatários, né, da terra, espancavam aqueles que iam buscar o fruto. E espancavam, que eram os profetas que iam lá, eram espancados. Então o dono da vinha, que é o pai, disse: bem, agora eu mandarei o meu filho, quem sabe eles respeitem o meu filho. Quando o filho chegou, isso é Jesus contando a parábola, diz que as pessoas que tinham arrendado a terra, no caso os judeus ali representados, diz que eles disseram assim: bem, este aí é o herdeiro, então com este nós não vamos apenas espancar, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Olha, Jesus está dizendo que a morte que ele sofreria seria o resultado de uma usurpação que, chegando no ápice de um rancor, no ápice de uma rebelião, resultou na morte do próprio filho. Então a Escritura é muito clara quando coloca a morte de Cristo no cenário de uma luta entre o bem e o mal. Deus, o bem; Satanás, o mal. Do lado de cá a luz, do lado de lá as trevas. Quando o Filho de Deus se encontra na história, que é Deus encarnado, ele vai sofrer toda a resistência do lado de lá, e a sua morte é o ápice dessa resistência do império das trevas. Por isso que é dito, é preciso que interpretemos os fatos da redenção à luz da história que os precedeu e lhes deu origem.
A cruz que hoje diante de vossos olhos se ergue, Simão Indrusos, é a manifestação do eu sou ao mundo. E os verdugos e algozes que, inspirados pelas trevas, golpeiam Cristo de Deus, manifestam o mundo espiritual das trevas, que não ama a Deus e cumpre os desígnios do coração do pai da mentira. Continuemos, pois, do Éden, de onde paramos, a fim de chegarmos ao dia de hoje, para que compreendamos a mensagem da cruz. Página 139, capítulo 22, de Adão à serpente. Agora Ioannes começa a contar, lá do Éden, conta na queda, os principais eventos que levaram o Filho de Deus à cruz. Continuemos. O registro mítico da criação, conforme Moisés registrou na Torá, consta da revelação de Deus aos homens dos tempos da infância da humanidade. Agora é importante que os irmãos prestem muita atenção, porque nós vamos trabalhar vários princípios hermenêuticos de interpretação da Escritura. Se Simão citou vários textos para fundamentar um discurso sofismático, agora Ioannes vai fazer a leitura de Gênesis até a cruz de Cristo, agora dando o sentido que os textos terão na visão de João, aquele que recebeu a revelação diretamente do Cristo, sem nenhuma interferência dos líderes da religião judaica. Então diz, o registro mítico da criação, conforme Moisés registrou na Torá, consta da revelação de Deus aos homens dos tempos da infância da humanidade. Trata-se, portanto, de uma revelação rudimentar, que carece de desenvolvimento e aperfeiçoamento no âmbito das realidades espirituais. Alguém questiona, pastor, mas isso aqui é você que está dizendo. Você escreveu o livro, você coloca o que você quiser aí, não é? E, portanto, quem que vai acreditar só porque você está dizendo? Veja que o que eu estou dizendo aqui na forma de discurso, isso aqui consta como ensinamento das Escrituras. Veja que o que João está dizendo é que Gênesis é um registro mítico. Cuidado para você não entender mítico no sentido grego da coisa. Algo mítico quer dizer, toma-se uma verdade, e para que essa verdade seja preservada para um povo ao longo de um longo tempo, é preciso que essa verdade ela esteja contida dentro de um invólucro. Então é uma verdade que vai ser transmitida por meio de uma história. Embora essa história não tenha sido exatamente ou literalmente acontecido daquela maneira, no sentido de que passa-se de um modo para que essa verdade seja preservada. Quem disse isso? Paulo vai dizer isso em Hebreus capítulo 10, versículo 1, quando ele diz assim, olha, visto que a lei, e quando a Escritura usa o termo a lei, de maneira específica, a lei é uma referência aos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a Torá. E aí nós poderíamos ficar aqui, fazer uma conferência só sobre esse ponto, de que a Torá é chamada biblicamente de a lei, né? Em vários momentos Cristo vai dizer assim, vocês nunca leram na lei? Aí quando ele fala isso, ele vai citar alguma porção da Torá, do Pentateuco. O próprio Paulo, ao se referir, por exemplo, a Abraão, Sara e Agar, ele diz assim, digo aos que desejam viver sob a lei, acaso não ouvi a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Gálatas capítulo 4, 21 em diante. Então Paulo diz que o texto de Sara e Agar está na lei, porque o Paulo tinha consciência de que a expressão a lei é uma referência à Torá. Então Paulo diz em Hebreus 10, 1, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não porém a realidade das coisas. Então a própria Escritura nos ensina a ler a Escritura. Não basta você pegar a Bíblia e sair lendo Gênesis 1, 2, 3, 4 sem nenhum critério de interpretação. Ora, quando você começa em Gênesis, você começa ali lendo uma série de textos contados como fatos, né? Por isso são míticos, mas a própria Escritura do Novo Testamento ensina que ali são sombras de bens vindouros, não possui ali a realidade, não possui ali
A substância das coisas. Jesus ensinou isso em outro lugar, quando ele diz assim em João capítulo 4, para a mulher samaritana: vem a hora, e já chegou. Quando ele diz vem a hora, não estaria ele apontando para um tempo profético? Haveria de chegar um tempo, vem a hora, e essa hora tão esperada já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração de Cristo para frente, que é a adoração do Novo Testamento, agora não tem mais o templo, local físico, como lugar, porque agora é em espírito que acontece a adoração, e em verdade se lê em realidade, porque a adoração não acontece mais por meio de um tanto de coisas que meramente representavam. As coisas ali do Antigo Testamento eram coisas colocadas do cotidiano, era um pão, era um animal, era um altar, era uma tenda, era um sacerdote, era um bolo, era um dia da semana, era qualquer coisa que fosse uma referência prática para as pessoas, mas que tinha ali uma substância espiritual, apontava para um tempo em que todas essas coisas passariam, para que desse lugar à realidade das coisas. Então Jesus está ensinando que o Novo Testamento é uma era da realidade, ao passo que o Antigo Testamento é a era das sombras. E aí, para você entender exatamente o que é sombra, basta você ler Colossenses capítulo 2, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dias de festas, lua nova ou sábados. Você vê que ele faz uma seleção de 4 elementos, não é? Para sinalizar, comida e bebida é algo que acontece diariamente, sábados semanalmente, lua nova mensalmente, as festas judaicas anualmente, dia, semana, mês e ano. Então ele faz esse recorte desses 4 elementos para sinalizar que o ciclo perfeito de todas as coisas veterotestamentárias, ele diz: ninguém vos julgue por causa disso, porque tudo isso, dia, semana, mês e ano da lei, são apenas sombras, porém o corpo é de Cristo. Então ele coloca corpo de um lado, sombra de outro. O corpo é a substância, a sombra é a ausência de luz que, refletindo sobre o objeto, né, permite que seja projetada aquela ausência. Então quando uma luz toca um objeto, a luz passa por cima do objeto, passa pelos lados do objeto, mas como não pode passar por dentro do objeto, imediatamente o objeto fica aquela fração que tem ausência de luz. A essa ausência de luz se chama o quê? Sombra. Sombra não é uma projeção, é exatamente o oposto. A sombra é o nada em projeção, é o nada, porque ali a luz não chegou a iluminar. Então nesse perímetro onde não há luz, há sombra. Sombra, portanto, por conceito, significa ausência de luz. Daí, se eu entendo que o Antigo Testamento são sombras, eu parto do princípio de que não é possível que eu compreenda algo quando não há luz. Pastor, não há luz de revelação no Antigo? Não, basta você perceber o que João vai dizer. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. Ou seja, Moisés não conheceu o verdadeiro Deus. Como João vai dizer no seu evangelho, ninguém jamais viu a Deus. Foi o Filho unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Quem revela o Pai é o Filho. Então tudo que Moisés disse no seu tempo, ele falava de forma rudimentar, de forma elementar. E a sombra também tem a característica de que ela deforma. A sombra é perfeita no tamanho, na largura. A sombra é precisa ou imprecisa? Imprecisa, porque não traz a cor, nem o cheiro, nem o paladar, nem o tato, nem os olhos, nem o cabelo, que dirá o pensamento, o coração, os atributos. Então não se pode conhecer a Deus no Antigo Testamento, na Torá. A Torá teve o seu papel, porque foi dada aos homens na infância da humanidade. Como na nossa infância nós tivemos que ler uma cartilha. Quem lembra que foi para a escola e aprendeu
beabá? Beabá, o que é beabá? Quem sabe? B-A-Bá. Juntou o B com A, deu Bá. Beabá é juntar letrinhas. Quando a criança está na escola, a criança está com 6 aninhos, 5 aninhos, aprendendo o beabá, ela consegue entender a literatura de Machado de Assis? Consegue? Mas se ela pegar um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, por exemplo, ela vai encontrar as letrinhas que ela está estudando lá? Ela vai ver o A, vai ver o B, o C, mas ela entende? Por isso que a palavra rudimento nas Escrituras, em Hebreus capítulo 6, versículo 2 e 3, diz que o Antigo Testamento são rudimentos. A palavra rudimento significa o balbuciar de uma criança. Veja que eu estou dando todos os fundamentos para que os irmãos entendam que quando é dito aqui que o registro mítico da criação, conforme Moisés registrou na Torá, consta da revelação de Deus aos homens dos tempos da infância da humanidade, eu não estou aqui blefando, nem estou inventando, embora aqui tenha apenas 4 linhas, não tenha explicação, mas eu estou partindo de vários fundamentos de dentro da Escritura que diz isso. Então é dito que a Torá consta da revelação de Deus aos homens dos tempos da infância da humanidade. Trata-se, portanto, de uma revelação rudimentar, que carece de quê? De desenvolvimento e aperfeiçoamento no âmbito das realidades espirituais. Em outras palavras, o que se lê em Gênesis requer de compreensão progressiva. Eu tenho que ler o restante da Escritura para entender. Para você saber o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem que ler a Bíblia toda. Para você saber o que é a árvore da vida, tem que ler a Bíblia toda. Está todo mundo pensando que lá no Éden tinha uma árvore. E essa árvore, uns falam que era pé de maçã, outros dizem que era pé de uva, uma parreira. Outros dizem que era uma jaca. Cada um acha que é qualquer coisa, um figo. Já ouviu falar de figo? Mas está todo mundo pensando numa árvore. Pastor, mas lá diz que era uma árvore. Jesus também falou que ele era o pão. Agora, Jesus é um pão de sal ou de doce? Ou é uma língua de sogra? Ou é um pão carteira? Ou é um pão sovado? Vamos parar, né, gente? Vamos parar. Pão de forma. Aí um espírito não, é o pão asmo, para poder ficar bem, né? Ali é uma metáfora. A Bíblia está cheia de metáforas. Por isso os crentes leem o Apocalipse, coitado, e ficam loucos, desesperados, né? E o pior é que ele está vivendo o meio do Apocalipse e não tem medo. Mas quando lê o livro, morre de medo. Porque lá fala, imagina só a visão de um carneiro ou um cordeiro que está com o pescoço degolado em cima do trono de Deus. O sangue está pingando ainda quente. Porque diz que o cordeiro recém-imolado. E o pior é que a cara desse cordeiro é que é estranha. Ele tem 7 chifres na cabeça e 7 olhos. Aí o cara fica desesperado, Misericórdia. Ele fica louco. Depois diz que sai do mar uma besta que tem 7 cabeças. Ele fica imaginando aquele dragãozão, um pescoção para lá com a cabeça, outro pescoção para lá, aquelas cabeças todas, aquelas cobras. Ele fica com medo. Aí depois vai ler o sinal da besta. Aí ele fica pensando num chip que vai ser colocado aqui. Então todo mundo com medo desse chip. E está todo mundo chipado aqui. A maioria que deve ter um chip aí na mão. Você não carrega o celular na mão? Tem um chip aí, E se pode te localizar. Sua vida não é secreta. Todo mundo sabe da sua... Todo mundo assim, né? As autoridades têm acesso a toda a sua vida. Ele sabe que você está aqui nesse exato momento. E com as redes sociais, não precisa nem adivinhar nada, né? Você conta toda a sua vida para todo mundo. Como é tal que está comendo? Estou comendo agora uma macarronada. Aí posta o prato do macarrão lá. Oh, gente, misericórdia. Bem, por todos os efeitos, a Escritura está cheia de metáforas. Para entender Gênesis, vai ter que ler muito. Lendo. Por quê? Porque a revelação de Deus rudimentar lá em Gênesis carece de quê?
de desenvolvimento e aperfeiçoamento no âmbito das realidades espirituais. Conforme recebido do próprio Cristo, continuou Ioannes, as Escrituras seguem naturalmente uma ordem crescente quanto à revelação, partindo dos conceitos elementares, lei, Torá, né? Que posteriormente são interpretados e aplicados pelos profetas. Entenderam? Os profetas não vêm depois da lei? O que eles vêm fazendo? Eles vêm trazer uma nova Bíblia? O que os profetas fizeram? Eles foram aplicar a lei a uma conjuntura do povo de Israel. Vocês estão vivendo assim, a lei diz isso. Ele veio então aplicando a lei ao cotidiano. Isso são os profetas da Bíblia. São aqueles que são chamados por Deus, ou enviados por Deus, para falar ao povo de Israel segundo a lei. E não somente aplicando a lei ao cotidiano, mas não raras vezes explicando a lei, porque o povo de Israel pegava a lei ao pé da letra. E aí tinha que ter um profeta falando: não foi isso que Deus disse. Mas está escrito. Mas não foi isso que ele quis dizer. O problema está na leitura, não é na escrita. Quem escreve usa os signos conforme deseja. Seja mítico, seja as sombras, seja uma figura, seja uma parábola, seja um tipo. Olha, quem lê é que tem que dar conta de compreender o texto. Lembram do Salmo 50? Gente, Salmo 50 é uma pancada na canela para quem gosta da Bíblia letra por letra. E Paulo já dizia: a letra mata. Se você tomar a escritura pela letra, você não tem como viver. Os judeus mataram a palavra de Deus, porque Cristo não é o verbo, não é? O verbo se fez carne. Ele não é a palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, conforme Apocalipse 19, versículo 13. Por que os judeus mataram a Cristo? Por causa da letra. Eles iam a Cristo: está escrito isso, e tu o que dizes? A Jesus, tomando o espírito da letra, não a letra, falava e eles não podiam ver. Lembram? Lembram quando levaram a mulher pega no flagrante adultério? Moisés manda apedrejar, e tu o que dizes? Eu falo perdão. Lembram quando Jesus fala assim: vocês, fariseus e escribas, dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã? Vocês estão coando um mosquito e engolindo um. O que é o mosquito? A letra. O que é o camelo? É a realidade espiritual. E vocês vivem a negligenciar o que há de mais importante na lei. O que há de mais importante se não for o dízimo? Então deve ser o sábado. Não, nenhum nem outro. É a justiça, a fé e a misericórdia. Tudo o que eles não podiam ver na lei. Porque se você mesmo lê a lei pela letra, só tem manda matar. Apedreja se transgredir o sábado, apedreja se adulterar, né? Toca fogo na cidade, cometa genocídio, fratricídio, homicídio. É violência em cima de violência. A lei é o ministério da morte quanto à letra. Por isso que a letra mata. Mas o espírito da letra é diferente. Por isso que vinham os profetas para explicar. Aí o Salmo 50. Esse salmo eu vou ler com vocês um pedacinho, só para vocês perceberem o que é um profeta diante do espírito da lei. Capítulo 50 de Salmos. Isso é Davi dizendo: pastor, Davi foi rei, não foi profeta. É porque você tem que ler um pouquinho mais a Bíblia para saber que ele também era profeta. Diz assim, olha, capítulo 50, versículo 7. Escuta, povo meu, e eu falarei. Escuta, abre o ouvido e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Ou seja, o problema não é porque vocês oferecem. Mas se não é, qual é o problema? Continuemos. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque,
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é meu, e o que quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Em outras palavras, eu não estou repreendendo pelo holocausto, afinal ele havia pedido, mas eu repreendo porque vocês não percebem qual é o espírito que deve dominar o coração de vocês ao oferecerem. Porque vocês oferecem para mim os animais como se porventura eu comesse carne. Vocês matam o animal como se eu bebesse o sangue. E quando vocês matam por matar e oferecem por oferecer, vocês estão fora do espírito, do significado dos sacrifícios. O sacrifício que eu peço são sacrifícios de ações de graças. Vários textos, você pode ler também no Salmo 51, você pode ler, por exemplo, também em Jeremias capítulo 7. São vários textos em que o Senhor vai dizendo, Isaías capítulo 1, Isaías 66. São tantos textos em que os profetas estão dizendo que os judeus não percebiam naquilo que faziam a realidade que aquilo representava. Então, por isso que vinham os profetas para interpretar e aplicar o texto da Torá. Continuando a leitura. Estes e aqueles, estes que são os profetas, né? E aqueles, a Torá, os livros da Torá, né? São um testemunho do Messias. Ou seja, a lei e os profetas são um testemunho do Messias, o qual é a palavra encarnada. Então as Escrituras são um testemunho da palavra de Deus. As Escrituras não são a palavra de Deus, elas são um testemunho do verbo, são um testemunho do Logos, são um testemunho da palavra de Deus. Quem disse isso? Jesus falou para os judeus assim: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Gente, em nome de Jesus, João capítulo 5, versículo 39. Eu acho que esse texto tinha que ser explicado numa live em que todos os habitantes da terra estivessem assistindo naquele exato momento. Porque infelizmente se cometem erros grosseiros, ou por ignorância, outras vezes por maldade. Até pessoas cultas, doutas, doutores, já até vi dizer de PhD em divindade, lendo o texto: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí eles falam: está vendo? Deus nos ordena examinar, temos que examinar as Escrituras. Calma, eu sei que devemos examinar, eu não sou contra o exame, pelo contrário, o que mais fazemos é examinar. Mas não perca, por gentileza, o que o texto está dizendo. Nós devemos examinar? Sim, mas o texto não está dizendo isso. Examinais não é uma ordem, é uma declaração, é uma assertiva. Eu examino, é um fato. Tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Examinais as Escrituras é o mesmo que vocês examinam, é um fato. Diariamente vocês examinam as Escrituras. Sabe por que vocês examinam? Porque vocês julgam, vocês acham que nelas tem a vida eterna. Vocês pensam que é no conjunto de mandamentos, de ordenanças, de estatutos que se conquista a vida eterna. Não é no cumprimento das letras, dos parágrafos, dos capítulos, dos versículos, dos estatutos que vocês terão vida eterna. Examinais, porque julgais ter nelas a vida eterna. O que vocês não sabem é que são elas que testificam de mim. Separou ou não separou a Bíblia da palavra? Elas são um testemunho de mim. Eu sou o testemunho. Elas dão testemunho de mim. E vocês, examinando a Escritura, não querem vir a mim para terdes vida. A vida não está aqui, a vida está
no Cristo. Por isso que é dito que a lei e os profetas são um testemunho do Messias, o qual é a palavra encarnada, que é o Evangelho. Evangelho com E maiúsculo, não são Evangelho. Evangelho com E minúsculo é o livro. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho. Então, os Evangelhos é minúsculo. O Evangelho é uma pessoa viva, bendita. Por isso que nós grafamos com E maiúsculo. Nele, na palavra, toda a escritura judaica encontra a sua plenitude em realidade, pois ele é o cumprimento de tudo o que a lei e os profetas disseram a seu respeito. Estão entendendo, pessoal? Lembra quando Cristo disse assim: olha, não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Não pense que eu vim destruir a lei e os profetas. Antigo Testamento. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Mas cumprir não é obedecer. Eu vim trazer o cumprimento. Eu sou o cumprimento do que foi dito. A lei e os profetas enquanto testemunhas da palavra, eu sou a palavra enquanto cumprimento. Você vai encontrar inúmeras vezes. E isso aconteceu para que se cumprisse o que de mim está escrito. Ele é o cumprimento. Depois da morte e ressurreição de Cristo, me refiro a Lucas capítulo 24, versículo 45, Jesus aparece ressuscitado e diz assim aos discípulos: vocês não se lembram o que eu havia dito? Que importava que de mim se cumprisse tudo o que na lei, nos profetas, nos salmos está escrito a meu respeito? Então Cristo é a substância, Cristo é a realidade. Lei e profetas eram sombras, figuras, profecias, tipos, parábolas, que falavam acerca de alguém. Esse alguém é uma pessoa viva. Alguém até no passado fez uma comparação muito interessante. Comparou Cristo e o Antigo Testamento como um ovo de galinha. Imagine só que a galinha botou o ovo e agora se espera o processo de que o pintinho se forme lá dentro. Um dia o pintinho nasceu, o ovo se rompeu, nasceu. O que foi feito? Mataram o pintinho e ficaram com as cascas. Quebrada ainda, né? Não bastasse que fosse casca, quebrada. E o pintinho? Mataram. Poucos se importaram com o pintinho. O Antigo Testamento, enquanto letra, são as cascas. Cristo é a substância, é a realidade. Acho que deu para entender, né? Então, continuando, página 140, segunda linha. Além disso, ainda há pouco ouvi do próprio Cristo, quando estava com ele na celebração da Páscoa, há de vir o Espírito da verdade, que nos conduzirá a toda a verdade. Olha a sequência. A lei, rudimentos. Estamos falando que a lei carece de desdobramento, de explicação, de aperfeiçoamento, porque ela é rudimento. A lei, próximo passo, os profetas para explicar. Próximo passo, a palavra encarnada. Quem tem a palavra encarnada não precisa mais da Torá, não. Tampouco dos profetas. Então pode jogar fora, pastor? Para de ser ignorante. Deixa de ignorância. Eu estou dizendo que nós temos os textos bíblicos como uma forma de estudar, de compreender a história, o passado, as formas como Deus falou. Mas o nosso relacionamento é com Cristo, uma pessoa que veio, morreu e ressuscitou. Torá, próximo passo, um degrau acima. Profetas, próximo passo, a palavra encarnada do Cristo. E além disso, é dito também que o Espírito da verdade haveria de vir. É Cristo dizendo, a própria palavra encarnada dizendo: há muitas coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês não podem ainda entender. João capítulo 16, versículo 13. Por isso eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, vocês continuarão a entender, por meio da revelação que o Espírito que habita em vós há de revelar em vós. É orgânico, não é letra com letra.
Não é 10 mandamentos. Não são estatutos. Qual é a versão melhor? O que está certo? Pastor, encontrei uma contradição. Livro. Mas em Cristo, que é a palavra de Deus, não há sombra de mudança e nenhuma variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como diz, eu, o Senhor, não mudo. Porque Ele é a palavra infalível de Deus. A palavra de Deus é infalível, mas não é a Escritura. A prova disso, não vamos nem discutir. Nem precisa discutir os méritos, porque basta você juntar com 3 crentes, cada um com uma versão diferente de Bíblia. Já não se pode falar de falível ou infalível, porque só pela quantidade de versão, de tradução que existe, já não pode falar de falibilidade ou infalibilidade. É livro. Agora a palavra de Deus não. Essa não muda. Então, além disso, ainda há pouco ouvido o próprio Cristo, quando estava com ele na celebração da Páscoa. Além disso, há de vir o Espírito da verdade, que nos conduzirá a toda a verdade. Este, o Espírito da verdade, não somente nos revelará as realidades espirituais restantes, como nos conduzirá interiormente à compreensão da verdade, tendo a Jesus, o Cristo, como a chave de interpretação de tudo o que está escrito. Antes de João explicar a Gênesis, ele está nos dando uma aula de hermenêutica. Não é interessante? Não basta sair falando que Deus fez um jardim, tinha uma cobra enrolada na árvore, e a cobra falava. Aí a pessoa falou assim, e voava também? Mas por quê? Não, porque diz que ela passou a rastejar, ou Deus tirou os pés da cobra, ou ela tinha asa. São coisas que não vai nem vem. São conversas de quem não entendeu nada. Quando se pergunta essas coisas, essa pessoa não está entendendo nada, está pensando numa cobra. Coitada da cobra, o bichinho não faz mal para ninguém se você não meter a sua mão na boca dela. Deixa a bichinha lá quietinha. A serpente lá, está lá no Apocalipse 12. A antiga serpente, Apocalipse não está lá na frente, no final? A antiga, na ponta lá para trás? A antiga serpente, que é o diabo. Não é serpente. Olha para você ver como lá, você achava que era uma cobra? Não é, é o diabo. Mas o que tem a ver o diabo com a cobra? Aí é outra coisa. Não é sem razão que Cristo fala, sede prudentes como as serpente, prudência, diabo. Vou deixar para outra ocasião, para a curiosidade ficar corroendo vocês aí. Mas vamos seguir aqui então. Este, que é o Espírito da verdade, nos revelará, não somente nos revelará as verdades espirituais restantes, como nos conduzirá interiormente à compreensão da verdade, tendo Jesus, o Cristo, como a chave de interpretação de tudo o que está escrito. São estes, pois, os degraus da revelação a serem galgados. Primeiro, princípios elementares da revelação de Deus aos homens, que é a Torá. 2, interpretação e aplicação espiritual da lei pelos profetas. 3, cumprimento em realidade da lei dos profetas no Cristo encarnado. 4, palavra apostólica revelada pelo Espírito da verdade aos apóstolos do Cordeiro, das Epístolas e Apocalipse. E 5, palavra Espírito revelada pelo Espírito da verdade no interior dos crentes, conduzindo-os ao mais alto nível de experiência mística com Deus no Espírito. É mister, pois, é necessário, pois, que ao adentrarmos o campo dos rudimentos literários. O que é o campo dos rudimentos literários? Os rudimentos lá atrás. É necessário que ao adentrarmos Gênesis, por exemplo, elevemos o seu conceito ao nível da verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo pelo Espírito da realidade. Isso se faz extraindo o cerne da revelação contida nos invólucros das histórias bíblicas, apreendendo o seu significado espiritual, indo além da materialidade da narrativa. Gente do céu, que maravilha! Que maravilha! Esse Oni sabia de coisa, hein? Em Gênesis, sobretudo na narrativa mítica da queda do homem, há verdades a serem discernidas, além das imagens imediatas. Ele agora está entrando no assunto. Ele parou de explicar
e vai entrar no ponto. Em Gênesis, sobretudo na narrativa mítica da queda do homem, há verdades a serem discernidas. Se você ler o texto pelo texto, você vai ficar só com a árvore e uma cobra, mais nada, e um fruto. Mas se você discernir, e aqui ele vai explicar passo a passo, você vai ver que além daquelas imagens que ali são mostradas, tem uma verdade a ser dita. Em verdade, as figuras ali usadas servem-nos de sinais a serem interpretados em consonância às realidades do mundo espiritual, a realidade do homem no mundo e a sua condição ontológica pneumo-psicossomática. Ficou difícil de entender, né? Calma aí. Vamos lá, vamos devagarzinho. Em verdade, as figuras ali usadas, quais são as figuras? Ali tem um jardim, não é uma figura? Tem uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, não é uma figura? Tem o fruto dessa árvore, não é uma figura? Tem uma cobra, não é uma figura? Tem um diálogo, não é uma figura? A mulher conversando? Tem o homem que ficou nu, ou percebeu-se nu, corrigindo, depois de comeu, também não é uma figura? Em verdade, as figuras ali usadas servem-nos de sinais a serem interpretados. Esses sinais devem ser compreendidos em consonância às realidades do mundo espiritual. Eu pergunto, não existem realidades do mundo espiritual ou não? Deus é espiritual ou não? O pecado é espiritual ou não? O diabo é espiritual ou não? Tudo que nós vivemos não é espiritual? Então por que eu estou falando de uma cobra e de uma árvore que não é espiritual? É uma árvore e uma cobra. Então eu tenho que interpretar esses sinais em consonância com as realidades do mundo espiritual, em consonância à realidade do homem. Eu pergunto, o que você tem a ver com uma árvore? Com aquela árvore lá? Ah, pai, para. Lembre-se do que Jesus falou. Isso é um princípio hermenêutico. Nada há fora do homem que entrando nele possa. Será que isso também serve para aquela árvore lá? Se lá era uma árvore exterior, física, que o homem comeu do seu fruto, aquele fruto entrando nele pode contaminar o homem? Não pode. Nada há, disse Jesus, fora do homem. Nada que entrando nele o possa contaminar, porque é do coração que procede. Então o problema do pecado está onde? Está aqui dentro, não está fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então temos que interpretar essas figuras em consonância às realidades do mundo espiritual, em consonância à realidade do homem no mundo, e em consonância à condição ontológica do homem. A condição ontológica, a condição do ser, pneuma, psicossomática, espírito, alma e corpo. Pneuma, espírito, psique, alma, somática, soma, corpo. São as condições ontológicas. Entenda, todo o problema do homem passa pelo espírito, alma e corpo do homem. O homem não tem nenhum problema fora dele. Se você tirar todos os homens da terra, não há mais problema na terra. Nenhum problema. A pessoa passa o dia todinho achando que o diabo está atrás dele. O diabo está perseguindo. Está com medo do diabo. Tem medo da sexta-feira 13. O que a sexta-feira tem a ver com o quê? Com as perturbações da alma dele. Aí dá tudo errado na sexta-feira 13 para ele. É porque a sexta-feira, não é a sua alma que tem que ser liberta. Não é a sexta-feira. Não é o gato preto, coitado. Não é a escada, que é mera escada. Pai, passei por debaixo da escada, você tem que ver o que aconteceu. Meu dia acabou. Não, você acabou o seu dia. O dia não tem nada demais. Mês de agosto, nada demais. Todo o problema está no homem. A comida, eu comi, alguém me deu uma roupa, e depois eu vesti essa roupa, adoeci. Olho gordo. Inveja. A inveja faz efeito.
se ela encontrar ou tiver um contato com uma alma perturbada. Porque é a alma que se apropria dessas informações e passa a se contaminar e assim envenenar a si mesma. É só mandar vir 30 pessoas do oi gordo em cima de mim, que não vai dar nada, porque eu não vou me contaminar com o olho de ninguém. Pode fazer 1000 macumba, afinal, pode levantar todo o inferno. O diabo não pode fazer nada contra você, absolutamente nada. Muito mais agora, de Cristo para cá, que ele é uma cobra de cabeça esmagada. Estou falando em figura. Cristo esmagou a cabeça de repente. Você está com medo dele por quê? Quem é que tem medo de uma cobra com a cabeça toda amassada? Não faz mal para ninguém. Então, é preciso entender que tudo acontece ontologicamente no âmbito pneumapsicossomático, o âmbito do espírito, alma e corpo. Eu tenho que ler Gênesis, fazendo a transferência, procurando compreender o que aquilo tem a ver com o mundo espiritual, com o homem no mundo e com o meu ser. Aí eu vou entender. Se eu não fizer isso, vai ficar só com a historinha de Adão e Eva e a cobra mais nada, que não muda a vida de ninguém, absolutamente. O grande erro dos judeus, continuando a leitura, quanto à interpretação das Escrituras, foi a leitura literal que fizeram dos relatos mosaicos, sem atentar para seu significado metafórico. Tudo o que ali conseguiram ver foi uma cobra, uma árvore e um casal que comeu uma fruta proibida. Tudo o que ali conseguiram ver foi uma cobra, uma árvore e um casal que comeu uma fruta proibida. Daí nada mais puderam ver senão uma simplória fábula dos tempos em que os bichos falavam, que não condiz com a experiência nem com a realidade. Por que a fábula do tempo que o bicho falava? Porque lá a cobra está falando. Se você achava que era uma cobra, que era uma mera cobra, então você só pode estar pensando no tempo em que os bichos falavam. E cobra, bicho, nunca falou. Ah, mas a mula de Balaão falou. Lá vem você com essas suas conversas de novo, né? Continuando. Por esse motivo, o motivo de que os judeus fizeram uma leitura equivocada, meramente literal dos textos, por esse motivo foi que acabaram por caricaturar a imagem de Deus, pintando-o como um Deus tirano, mau e violento. Em verdade, este foi o mesmo engano de Lúcifer, que o fez cair juntamente com a terça parte das hostes celestiais. Mesmo Drusus, sendo pagão, conseguiu perceber, Simão, as eivas da vossa teologia. Não se iluda, cândido leitor. O que se encontra substancialmente no livro dos começos, que é Gênesis, acerca da queda, conforme eu vi naquele dia junto à cruz, diz respeito ao momento em que o homem, ao adquirir consciência de si, tendo sido tentado pelo espírito luciférico, decidiu por meio do seu livre-arbítrio viver sem Deus, na ilusão de que seria semelhante ao Altíssimo. Eu vou parar aqui na página 141, não se iluda, cândido leitor. Marquem para mim, por gentileza, tá bom? Porque aqui ele começa a decifrar algumas coisas.